Eu li o livro A Última Música, escrito por Nicholas Sparks, o mesmo autor do best-seller Querido John. A Última Música relata a vida de uma jovem chamada Veronica Miller, ou Ronnie, seu apelido, que tem 17 anos e vive conflito com seu pai, Steve Miller, por achar que depois do divórcio com Kim, a sua mãe, ele ter abandonado ela, Kim e seu irmão Jonas. Ao longo da história, Ronnie tem que passar o verão, ele e Jonah tem que passar o verão na Carolina do Norte com seu pai. Lá ela conhece novos amigos como Blaze e um jovem chamado Will, que mexe com seu coração. Vários fatores fazem ela se aproximar de seu pai. Uma delas é a construção de vitral novo para a igreja e a doença dele. Então, o livro de 383 páginas nos fascina a cada frase e nos envolve em um conflito que, por suas razões, mostram como a reconciliação e amor podem mudar nossas vidas da noite para o dia. O livro é muito bom, o autor é ótimo, ele é reconhecido no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. A linguagem é fácil, os personagens são ótimos. Verônica, uma jovem rebelde de 17 anos. Jonah, o seu irmão, um garoto carinhoso, sensível e amoroso. Kim, a ex-mulher de Steve. E Steve, ex-pianista e pai de Ronnie. A linguagem é fácil e... eu também aconselharia o livro Querido John, porque ele e A Última Música são livros muito bons e eu, se fosse você, não perderia. O livro que eu li é Quem Você Alaska, ele fala a história de Millie Salter, que é um adolescente fissurado em últimas palavras. Ele está cansado de sua vida na Flórida, então ele decide ir para Cooler Creek, que é no Alabama, onde vive várias aventuras e descobertas. Lá ele conhece Alaska, que é uma menina misteriosa, e seu colega de quarto, Coronel. Alaska era uma menina viciada em livros e cigarros e bebidas, e ela era bastante misteriosa. E ela dizia que ela fumava para morrer, mas os outros por prazer. Então, Alaska perdeu sua mãe e ela acha que foi sua culpa por não ter feito nada e seu pai acha a mesma coisa. Lá em Cooler Creek, Gordo acha seu grande talvez e presencia uma perda terrível que abala todos. Quem é Você, Alaska, de John Green, está em primeiro lugar dos mais vendidos e é um livro excelente, mas tem que ler uma boa parte para começar a entender. Ele é da editora W.M. Martins Fontes e o capítulo começa em contagem decrescente, mas depois de um tempo a contagem é crescente de novo. Então, lá Gordo e o Coronel tentam descobrir um mistério grande. E é isso. Olá, meu nome é Alexandre e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o livro Diário de Dane-se. O livro Diário de Dan teve muito sucesso por ser baseado na história Diário de um Banana. O autor Dan é muito bom nessa área. O livro tem o personagem principal que é Dan, mas para ele se divertir tem seu irmão super chato, seu professor substituto que é muito estranho e seus amigos de classe, claro. Esse livro conta de um menino que passa por várias dificuldades e vários problemas de vida. E ele acha que o mundo inteiro está contra ele. Eu gostei desse livro porque ele tem uma linguagem muito divertida. Ele possui 204 páginas, mas você vai lendo, quando vê já chegou no final. Eu li o livro A Culpa das Estrelas, de John Green. O livro conta a história de Hazel Grace, uma menina de 16 anos que foi diagnosticada com câncer terminal logo cedo. Seu tipo de câncer a impede de ter uma vida normal, respirar e se sente sempre cansada. Por esse motivo, prefere ficar em casa, assistindo TV e lendo seu livro preferido, Uma Aflição Imperial. Além disso, Hazel tem medo de ser uma granada e atingir as pessoas ao seu redor. Por isso, não tem amigos e não gosta de deixar as pessoas entrarem em sua vida. Preocupada, sua mãe pede que Hazel vá a um grupo de apoio a crianças com câncer. Em uma dessas reuniões, ela conhece August Walters, Gus, um menino mais velho de olhos azuis, intensos e porte atlético. Ela, com 85
Ele com 85% de chance de sobreviver a um câncer nos ossos, ela vivendo cada dia como se fosse o último. Nisso nasce uma amizade intensa, assim, sabe? Tipo, eles são muito amigos. Aí ela vai na casa dele, daí ela dá o livro dele pra ele ler, e ela lê o livro dele. Eles fazem uma aposta quem vai terminar primeiro. E ele termina o livro primeiro que ela. E ela tipo, eles gostam muito do livro e resolvem ir ver o autor lá na cidade. Aí, Amsterdã. Aí eles vão lá na cidade e conhecem o autor e vê que o autor não era tudo aquilo que eles pensavam que seria. Que ele era alcoólatra, tudo mais. E eles voltam para casa bem decepcionados. A história de Hazel Grace é muito bonita e muito triste no final. Então leiam um livro que vocês vão gostar. O livro que eu peguei é sobre os Epaminondas, de Alan Oliveira. A história conta de um menino que ele era muito maroto. Aí a avó dele queria pegar ele com a mãe dele pra tirar umas férias pro menino. Só que ele era muito maroto. Aí a avó resolveu inventar uma história de um saci, que se chamava Epaminondas, pra ver se o menino se entretinha mais assim com a história e pra ver se ele mudava. Aí eles viveram uma grande aventura e o menino começou a mudar o jeito dele, porque ele só queria saber de giga-joguinho, essas coisas assim, e não se importava com a vida. Ele era muito maroto e ele não gostava, de bichos, de animais assim. Aí ela inventou essa história pra ver se o menino mudava. O livro de Thomas Kidd, Sheila, autor Sheila Wade. O livro de Thomas Kidd é como se fosse um diário dele, que ele conta que o sonho dele é ser navegador e ele trabalhava em um restaurante, foi despedido por causa que o cachorro entrou, ele deixou o cachorro entrar e o cachorro assustou os clientes. Daí ele vai ao porto para tentar conseguir o sonho dele. Daí ele conseguiu. Daí na primeira viagem que ele ia navegar, ele ia com o ídolo dele aqui. Este livro foi escrito por John Creeper, ilustrado por Steve Wolfhard. John Creeper era uma criança que queria ser escritor e aos 5 anos teve essa primeira fase. Então, ele começou a escrever um livro infantil juvenil. O primeiro que ele escreveu foi esse aqui, Caçadores de Zumbi. Foi escrito em 2010 e traduzido em 2011 para o português, e a editora Novo Século. O resumo do livro é assim. Um menino chamado Greg, que tinha uma irmã que brigava muito com ele, e quando ele chega em casa, ela resolve fazer uma brincadeira com ele. Ela pediu sequestro, e daí no dia daquele sequestro, aparece um apocalipse zumbi. Daí todo mundo que ele conhece vira zumbi. Ele tenta fugir, daí a menina que ele gostava vai com ele também. Daí ele está tentando achar a base secreta de lutar para fugir do zumbi. Daí ele encontra o menino que fazia bullying com ele no telhado, ele salva ele. No meio da jornada, o menino que fazia bullying com ele vira zumbi também. Daí ele vai indo, daí ele chega na base, daí aparece um monte de zumbi na base e os soldados atirando. Esse livro é O Caçador de Vampiros, de C.S. Smith. O autor fala em 333 páginas sobre a vida de Abraham Lincoln, o sexto presidente dos Estados Unidos, com mistura de ficções de vampiros.
gostei do livro que o autor conseguiu juntar fatos históricos com ficções e a vida de Abraham. O nome do livro é Cidade de Papel, o autor é John Green. Ele escreve romance para jovens. Ele é um ótimo escritor. A forma dele escrever é muito boa, é bem fácil de entender. E o livro Cidade de Papel conta sobre Kenji, que é um jovem estudante no último ano do ensino médio. Ele está acostumado com a vida normal dele, ele gosta do tédio. E ele tem um amigo que se chama Ben e o outro se chama Hadar. E ele já tem tudo planejado para quando ele sair da escola, ele vai trabalhar, vai fazer faculdade, vai casar e vai ter filhos, como numa vida normal, porque é isso que ele quer, ele gosta de ter uma vida normal. Mas em uma noite, tudo muda porque a vizinha dele, que ele é apaixonado desde criança, invade o quarto dele e pede ajuda para que ele dirija para ela, para que ela realize uma série de vinganças que ela precisa fazer porque aconteceram coisas na vida dela e ela precisa fazer essas vinganças. E o nome dela é Margot Hot Spiegelman. E naquela noite tudo muda pro Quentin porque ele fica ao lado dela e ele se apaixona por ela de novo. E no dia seguinte, eles não mantêm contato, mas no dia seguinte ela desaparece e ela deixa pistas pro Quentin e pro leitor de onde ela pode estar. E você só consegue entender onde ela pode estar quando você entender o que significa Cidade de Papel. E só lendo pra você saber. O nome do livro é Chapeuzinho Vermelho, uma aventura borbulhante, recontada por Liam Roberts. A história conta sobre um menino chamado Tomás e ele é mais conhecido como Chapeuzinho Vermelho porque ele gostava de coisas vermelhas. Então um dia ele foi preparar a cesta para a vovó, mas só que a história conta que em vez de doces ele colocava um refrigerante para ela. Então eu achei diferente a história porque um refrigerante suficiente para a semana inteira. Então o Chapeuzinho vestiu seu casaco vermelho, pegou a cesta e foi ao caminho da casa da vovó. Aí então a mãe dele tinha alertado para ele não sair do caminho porque tinha um lobo que podia atacar ele. Aí então o Chapeuzinho saiu cantando, falou pra mãe que ele não ia sair do caminho. Aí então o lobo avistou o Chapeuzinho andando pela floresta. Aí ele teve a ideia de pegar o casaco do menino que o menino tinha deixado em cima de uma pedra. Aí então o lobo chegou na casa da avó se vestindo com o casaco. Daí a avó já era mal de visão e só tinha visto o casaquinho vermelho. Aí pensou que era a Chapeuzinho. O lobo atacou a vovó, depois tentou atacar Chapeuzinho Vermelho. Aí Chapeuzinho Vermelho falou que em vez de comer ele podia tomar um refrigerante que ele tinha trazido na cesta. Então daí o lobo bebeu o refrigerante todo, que era suficiente por uma semana inteira. Daí ele ficou soluçando, daí ele cuspiu a vovó de volta e o fim da história. Aí o fim da história é só vocês verem. O meu livro é Imortal, o autor é P.C. Cars. Ele fala de uma menina que era vampira, que ela tenta fugir do seu próprio povo. Mas depois da fuga, ela conhece um ser humano, ela se apaixona. Mas a autora podia ter complementado a história, só que ela não complementou. Eu achei um livro muito interessante. O nome do meu livro é Querido John, escrito por Nicholas Sparks. O Querido John é um livro muito bom. Ele tem 192 páginas. Ele foi publicado em 2007 e desde lá ele já tem 7 milhões de impressões. E ele foi vendido 5 milhões de vezes em todos os Estados Unidos. O John, ele era um menino muito rebelde quando ele era pequeno. Então ele decidiu se alistar para o ensino médio e quando ele terminou o ensino médio, ele foi para o exército. Então ele conseguiu uma das licenças dele e voltou para casa.
E nessa volta para casa, ele conhece Savannah, uma menina como ele sempre sonhou. Os dois se apaixonam, mas eles têm que se separar porque os atentados de 11 de setembro atrapalham o relacionamento. Querido John, ele se espera ao escrever esse livro porque conta duas histórias, quando John se apaixona por Savannah e quando ele tem que deixar o país por causa dos atentados de 11 de setembro. Eu gostei muito desse livro porque é de romance, é uma história muito bonita entre dois jovens que se apaixonam e que escrevem cartas um para o outro. Nome do livro: Percy Jackson e os Olimpianos. Autor: Rick Riordan. Conta o livro sobre um menino que estava no meio da aula e ele viu sua amiga lutando lá fora com um certo dragão. Daí o menino pegou, mentiu pro professor que estava com dor de barriga para poder sair da sala e ajudar sua amiga. Daí chegando lá ele falou que se ela queria ajuda, ela bem grosseira falou que não, que podia fazer tudo sozinha. Aí o irmão dela apareceu e roubou a quadriga de seu pai, que era um carro que eles usavam para andar. Daí o irmão dela some e o Percy falou que ajudaria ela a recuperar a quadriga. Daí ela e Percy Jackson foram atrás da quadriga. Chegando num museu, a quadriga estava lá, toda enfeitada. Daí ela vai até lá, daí uma criança diz que é da criança a quadriga e acabou. Esse livro é o Anne Frank, do autor Frank e Miriam Press. Esse livro, na verdade, é um diário de uma garota e conta que durante a Segunda Guerra Mundial ela se refugiou com sua família no sótão e sobre tudo que aconteceu na guerra, suas emoções, tristezas e alegrias. E escrevi esse livro porque ele fala muito sobre a Guerra Mundial e ele é muito bom e eu acho que é recomendado para qualquer idade, juvenil. E esse livro tem 364 páginas